Tudo certo por enquanto, gurizada? Tá. Vamos lá direto então para fazer a resolução das próximas questões. Questão 11. A e B são dois conjuntos tais que A menos B, o que significa A menos B? A diferença de A com o B, ou seja, quem está só no A. A intersecção com B vale 10, a união com B tem 48. Então, olha só como é que fica. O A menos B é aquele 30 e ele já é só a parte esquerda. Ele não está dizendo quem gosta do A e do B ao mesmo tempo, já é só a parte esquerda. O B menos A é o 8 e ele já é só aquela parte direita ali, certo? E o A intersecção com B é 10. Aliás, aquele 8 é a resposta, né? A gente tem o 30 e o 10, e o B menos A ele vai ser o que falta para o 48. Então, 30 mais 10 dá 40. O que falta para o 48? É o 8. Então, aquele B menos A ali vale 8, certo? Que é só a parte, o gomo esquerdo ali. Direito, perdão. Questão parecida com aquela que a gente fez agora há pouco, certo? A gente vai ter que analisar ali. Então, eu já fiz direto o nosso quadro, tá? Aquele 105 do primeiro quadro da intersecção tripla a gente tira de todo mundo que está em volta. Depois tira o 75 e o 120 do A, o 75 e o 180 do B e o 180 e 120 do C. Certo? No final a gente soma todos aqueles valores e não pode esquecer de somar os 135, que são os que não gostam, não leem nenhum dos três jornais. Tranquilo? E aí, somando todos, vai dar 1.500. Então, 1.500 pessoas foram entrevistadas nessa pesquisa. Aqui, uma tabelinha parecida com aquela dos homens fumantes e não fumantes, né? Ele tem o texto ali, diz que são 300 clientes, e ele monta essa tabela. E aí, quantas pessoas pagam no cartão de crédito? Bom, a gente vai olhar a coluna do cartão de crédito ali e vai ver qual é o total. Só isso, é só analisar essa tabela, essa questão, certo? Não tinha muita conta. Então, cartão de crédito são 100, cheque são 160 na coluna e dinheiro são 40. Quantas pessoas pagam por bimestre? Bom, agora mês e bimestre é na horizontal, então eu vou ver o total na horizontal. Por bimestre são 203 pessoas e por mês são 97, o que fecha as 300 pessoas, certo? Quantas pessoas pagam mensalmente em dinheiro? Bom, ele quer saber no mensal, então a gente vai ir na linha do mês e a gente vai procurar a coluna do dinheiro. Mensalmente em dinheiro, 10 pessoas, certo? E agora a questão é: pagam por mês ou em dinheiro? Pode ser ou na linha do mês ou na coluna do dinheiro. Vamos somar esses valores. Só que a gente tem que cuidar que a gente não pode somar os totais. Por quê? Porque se a gente somar o total, a gente vai considerar duas vezes aquelas pessoas que pagam por mês em dinheiro, certo? Então, olha só o que a gente vai fazer. O 35 mais o 52 mais o 10 daria o 97. Só que a gente soma só o 30 ali debaixo, porque o 10 a gente já somou. Não vai ser o 40, tá? Então, 127 é a resposta. Cuidado se tu colocou 137, tá? É comum colocar, mas não tá certo porque daí faltou a atenção ali de ver que a gente está contando o por mês em dinheiro duas vezes. Seria aquela parte da intersecção dupla ali. A gente tem que cuidar isso, tá? Estamos acompanhando a vacinação, tá? 200 crianças, algumas receberam Sabin, outras sarampo, certo? Então, montei aqui, né? O 46, que seria a intersecção dupla, tira da esquerda e tira da direita. E aí 86 tomaram só a vacina Sabin, 46 tomaram as duas vacinas e 54 não tomaram, tomaram só a do sarampo. E aí quantos não tomaram? Diminui do total que é 200, sobram 78. Só que a pergunta agora é um pouco complexa, é um pouco invertida do que a gente estava respondendo antes. Quantos pais serão chamados para que seus filhos recebam a vacina Sabin? Vai receber a vacina Sabin quem não tomou Sabin. Quem que não tomou? Quem tomou só o sarampo, os 54, e quem não tomou nenhuma, 78. Então, 132 pais vão ser chamados. Quantos pais vão ser chamados para os filhos recebam a vacina contra o sarampo? Quem é que não recebeu vacina do sarampo? Quem recebeu só a Sabin
86. E quem não recebeu nenhuma, 78, somou os dois, 164. Quantos pais serão chamados para que seus filhos recebam as duas vacinas? As duas vacinas é só quem não recebeu nenhuma. Então, os 78. Tranquilo? Só isso essa questão também. Questão 15. 100 alunos praticam vôlei, 150 futebol, 20 os dois, 110 nenhum. Bom, isso daí direto, calcular o total, né? Tira o 20 da esquerda e da direita, do vôlei e do futebol, né? 80 e 130 e soma todos esses junto com o 110, certo? 340. Cuidado de novo, se esquecesse de somar o 110, que aqui não pratica nenhum esporte, a gente ia ter como resposta 230 e tinha na alternativa ali, tá? Então cuidar isso daí. No concurso CPCAR, foram entrevistados candidatos, 527 falavam inglês, 251 falavam francês, 321 nenhum. O número de candidatos que falavam as duas línguas, de novo, parecida com aquela anterior lá que a gente colocou o X no meio, né? Queria saber da intersecção dupla ali. Então, tira da esquerda, tira da direita, o 527 menos X é quem gosta só de inglês, quem fala só inglês. O 251 menos X é quem fala só francês. E o 321 é quem não fala nenhuma. Então a gente resolveu aí, acha que o X é 120. 120 significa o quê? Quem fala os dois idiomas. Certo? Questão 17. Agora intersecção tripla aí, certo? Montei aqui para vocês. E aí a gente coloca que o X ali, ó, é somente P3. Podia colocar o X e diminuir ali, no final ia ter que fazer contas, então já deixa o X ali dizendo que ele é só o P3, e aí não precisa fazer conta nenhuma no final, certo? É quem gosta só do, o que é o P? Os produtos, produto 3, tá? Então ficou montando ali, né? Eu já subtraí todos os valores, o total são 200. Então, aí a gente vai somar todos os valores junto com o X, né? E igualar o 200. Tá pequenininho ali, mas tá igual a 200. Qualquer coisa, eu vou disponibilizar os slides. X igual a 35. Então, 35 é quem consome só o produto P3. Quantas consumiam? Pelo menos 2. Pelo menos 2 pode consumir 2 e pode consumir 3. Certo? Então, tem que somar o 30, o 10, o 20 e o 40. Que são as intersecções duplas, e o 20 é a intersecção tripla. E quantos não consumiam P1, P2 e não P3? Quantos consumiam P1 e P2, certo? Os dois ao mesmo tempo. P1 e P2 seriam os 10 mais os 20. Só que ele não pode consumir o P3, não pode consumir aqueles 20 lá. Então é só aquela partezinha de cima, tá? Então são no total só 10. Questão 18, questões dos intervalos, né? 2 e 5, 4 e 7. Montei os dois intervalos aí. E aí, o que é a união? É a soma, a junção dos intervalos do bem da esquerda até o bem da direita, nesse caso que a gente tem uma intersecção, né? Então, do 2 até o 7. Na união, mantém o aberto e o fechado. Então, 2 fechado até o 7 aberto. A intersecção tem que estar no primeiro e tem que estar no segundo. Então, o 4 até o 5 ali. O 4 está no primeiro, porque entre o 2 e o 5 tem o número 4. E o 4 está no segundo, porque é fechado. Então, bolinha fechada. O 5 ele já não está no A. Se ele não está, ele não vai respeitar a regra de estar nos dois. Então, aberto. A menos B. O que é A menos B? O que tem no primeiro que não tem no segundo. Então, tem que estar no primeiro e não pode estar no segundo. O 2 está no primeiro, está no A, não está no segundo, nem aparece no B. Bolinha fechada. O 4, ele está no A, respeitou, mas ele está no B. E a regra da diferença é estar no primeiro e não estar no segundo. Então, bolinha aberta. Certo? Mesma coisa ali, B menos A. O 5, ele está no B? Tá. Entre o 4 e o 7 tem o número 5 ali dentro. Ele está no A? Não está no A. Por quê? Bolinha aberta. Então,
resposta fechada. B menos A é fechado ali no 5. E no 7 o B já está aberto no B, né? Então, bolinha aberta, certo? Curiosidade que deu todos os primeiros intervalos fechados e todo o segundo intervalo aberto, certo? 19. Mesmo tipo de questão, só que agora a única diferença é que ele pedia a resposta em forma de conjuntos. Então tinha que colocar x pertence aos reais, tal que, e daí a propriedade ali que ia responder a questão, tá? Deixar um tempinho aí do menos 2 até o 3 e do 0 até o 5. A união do menos 2 até o 5, aberto e fechado, mantém as restrições deles. E intersecção com F do 0 até o 3, certo? Como os dois estão fechados, os dois vão ser fechados ali. E menos F que tem no E, que não tem no F. O 2 não tem no E, então já é aberto. O 0, menos 2, desculpa. O 0, ele tem no E, mas ele tem no F. Regra da diferença tem que ter no primeiro e não ter no segundo. Aberto. F menos E, o 3 está no F e ele está no E. Só que a regra era não estar, então aberto. O 5 está no F e ele nem aparece no E. Respeitou, fechado. Certo? Questão 20 é dos vidros ali. Gerou algumas confusões. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver o intervalo. O intervalo vai ser o quê? Do mínimo que ele pode refletir até o mínimo que a luz atravessa. Certo? A condição mínima e a condição máxima. Qual a condição mínima? Qual o menor valor que ele consegue? É o 70, né, Desculpa. A luz que consegue atravessar o mínimo é 70% e o lote está entre 50% e 70%. Então, o mínimo do lote é 50%. Então, a gente vai ver esses dois menores valores. 70% vezes 50%, isso dá 35%. E o maior valor é 90% que consegue atravessar e 70% do lote ali do vidro. Então, multiplicando esses dois valores aí, 63%. Então, o intervalo fica entre 35 e 63. Certo? Só isso. E essa última questão aqui é de analisar. Era mais de analisar o gráfico ali e responder essa questão. Ele falava que, no finalzinho ali, ó, a campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitante fosse menor ou igual ao do país. Qual o percentual do país? 1,9. Então a gente quer todos os valores que são menores ou iguais que 1,9. A gente só vai olhar para as porcentagens. Então, quais que são menores ou iguais? O primeiro, Nordeste, 1,5, é menor. O Norte é menor. E o Sudeste é igual. Vale menor e vale igual. Então, as três regiões são Nordeste, Norte e Sudeste, que dá a letra B. Certo? Valeu de novo, pessoal. Qualquer dúvida podem perguntar. Deixem nos comentários ou deixem por e-mail, certo? Se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho, certo? Juízo. Se não tiverem juízo, se cuidem, fiquem em casa, cuidem de vocês, cuidem da saúde, certo? Tudo de bom para vocês. Por enquanto era isso. Falou!